Eu não sei se você sabe, mas hoje é um domingo especial. Você sabe que domingo é hoje? Sexta. Sim. Hoje é o Domingo de Ramos. Hoje começa a Semana Santa. Hoje começa uma série de dias que a gente, como tradição, a gente celebra. Eu quero só citá-lo porque hoje nós temos o nosso tema, o último culto do nosso tema uns aos outros, mas como é Domingo de Ramos, eu quero citar que esse dia é um dia especial, é um dia onde, não sei se você vai lembrar, mas Jesus entra na Cidade Santa, ele entra em Jerusalém, e eu não sei se você lembra de todos os acontecimentos, existe uma promessa, e essa promessa ela vai se cumprindo naquele momento, com a entrada triunfal em que o Salvador entra na Cidade Santa montado num burrinho. E alguns tentam transformar o burrinho numa Ferrari, mas mostram um Deus que se fez homem e entrou ali daquela maneira onde os homens na cidade, homens, mulheres, todo aquele povo enxergou o Deus Salvador, Hosana. E é muito bonito porque, eu não sei se você lembra, a promessa precisa ser cumprida, e aí Jesus fala para os discípulos, olha, vai lá buscar um burrinho. Os discípulos falam, mas como é que a gente consegue, né? Agora, em cima da hora, assim e tal. E ele dá uma instrução, assim, olha, vai lá, faz assim, você vai achar um amarrado, você pega ele, e na hora que você estiver pegando, que hoje a gente consideraria roubo, né? Na hora que você estiver roubando o burrinho, se alguém perguntar, você diz, o mestre precisava. E é muito lindo, porque você lê e você fala assim, não faz sentido nenhum, não vai dar muito certo. E acontece exatamente isso, eles vão pegar o burrinho e aí o proprietário, o responsável, fala, ei, o que está acontecendo? E ele diz, não, o mestre pediu. E aí ele fala, não, então tá tudo bem. E óbvio que existe uma série de questões como aquele homem sabia a promessa, e aquele homem sabia que o Messias ia entrar num burrinho. E eu não sei se ele preparou o burrinho para aquele dia, não sei se ele sonhava dizendo, um dia esse burrinho vai ser top, esse burrinho vai ser o burrinho mais citado na história. Eu não sei se naquele momento o Espírito falou com ele, mas o fato é que tudo aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Eu gosto de sonhar, eu choro quando eu penso em Jesus entrando. Eu gosto de pensar no burrinho, eu sempre penso no burrinho, né? O burrinho sendo o burrinho mais feliz da história, né? Tipo, meu Deus, cara, eu tava aqui comendo, pastando, achando que era um domingo aleatório, e de repente ele entra, aquela coisa toda acontecendo, e o burrinho assustado, assim, e eu lembro da própria manjedoura, né, os animais, e a gente não sabe todo como é que foi a cena, né, a gente sempre imagina uma coisa fofinha ali com animais de diferentes tipos, mas eu lembro do Deus que é o Deus da criação. O Deus que é o nosso Deus e que também é o Deus daquele burrinho, que criou aquele burrinho, e que naquele momento um homem, sabendo da profecia, tocado pelo Espírito Santo, disse, não importa, pode levar, porque a promessa vai ser cumprida e eu vou fazer parte dela. A minha oração na lembrança daquele domingo lindo, onde as pessoas derramavam os ramos para a entrada triunfal de Jesus, que é o início de uma semana que vai terminar de maneira tão estrondosa e assustadora, mas que esse ato seja uma lembrança para nós hoje de eu quero fazer parte. Eu quero, sabe, eu não sei se os burrinhos que a gente tem, eu não sei os dons que Deus nos deu, mas existe um propósito que é muito maior do que nós. E a minha oração é, eu quero fazer parte. Para aqueles dias que alguém vir e falar algo que às vezes não vai fazer sentido na hora, a minha lembrança de um reino que é maior do que nós, fale, não, ei, pode levar o burrinho, deixa eu fazer parte de alguma maneira. Não sei se ele foi atrás olhando, não sei se lá na frente ele pegou o burrinho, não sei se o burrinho voltou andando para contar isso, não sei. Mas existe um homem que estava sensível à voz de Deus e que simplesmente, quando questionado, quando estava levando uma propriedade, ele falou assim, ei, agora eu me entendi, pode levar. Amém? Isso é só para a gente lembrar um pouquinho desse domingo e que essa semana seja uma semana de reflexão. Essa semana acontece muita coisa e sexta-feira é provável não é o dia
mais importante do cristianismo. A gente gosta tanto do Natal, né? O Natal é tão legal, mas nada é como essa sexta, o sábado e o domingo. Uma sexta que mudou o mundo e que transformou as nossas vidas. E um domingo que a gente vai celebrar pela eternidade. Então que hoje seja um start para a gente lembrar dessa semana e estar sensível a Deus. Amém? Para finalizar o nosso mês, eu quero falar de uns aos outros, lembrando os amigos. A gente falou muito sobre Jesus nos ensinando a amar uns aos outros, a se submeter uns aos outros. Eu não sei se você está vendo aqui, hoje a gente vai falar do Buzz Lightyear e do Woody. Não, tô brincando, não é o... É só um bom exemplo de um amigo estou aqui. Quando a gente olha a Bíblia, eu quero que você me ajude. Você vê várias histórias de amigos. Você lembra de alguma? Histórias de amigos? Caim e Abel. Não tô brincando. Esse não, esses foram amigos por muito pouco tempo. Sim. Esaú e Jacó podem ter virado amigos lá na frente. A gente pode falar de óbvio, Jonatas e Davi. Elias, né? Eliseu como um servo ali, como um discípulo que segue Elias desde sempre, né? Um parceiro. Mas eu gosto de lembrar de Jonatas e Davi, um clássico, porque você vê um homem que entende a unção que está sobre Davi e ele vai contra a própria casa, né? Porque Jonatas ia ser da linhagem do rei, e ele entende que Davi tem essa unção, e tem, hoje até pessoas distorcem, mas uma amizade muito profunda de vida, a ponto de Davi honrar Jonatas depois da morte, através do filho. Você vai ter uma que eu gosto muito, que é Ruth e Noemi. Não existia muita razão para ficar ali, mas Ruth e Noemi, através de um laço mais profundo, permanecem juntas e Deus transforma a situação das duas, porque houve uma aliança e essa aliança ela é pessoal. Eu quero enfatizar isso hoje, que as nossas alianças sejam de pessoas, que não sejam pelas coisas, que não sejam por placa, que não seja nós como igreja estufa. Às vezes acontece, a gente está aliançado porque como igreja estufa nós estamos fazendo juntos a mesma coisa. Não, que a minha aliança seja com você, que amanhã se você ir para os Estados Unidos fazer outra coisa qualquer, que a minha aliança permaneça, que eu te ajude a comprar passagem, sei lá, mas que não seja só para uma placa, mas que seja pessoal. E por isso que quando o reino de Deus fala uns aos outros, ele é um reino com essas pessoas, um reino que onde 2 ou 3 estiverem, ali haverá esse reino, onde a presença de Deus vai habitar. Quando você vê essas amizades na Bíblia, você vê esses homens homens e mulheres que eles têm aliança que vai além de um propósito diferente, é pessoal. Eu gosto de Maria e Isabel. Quando Maria e Isabel elas se encontram, não sei se você vai lembrar, o ventre de Isabel vibra. E João Batista ali, né, esse homem, nessa impressão, ele já se mexe todo lá dentro, né? A gente, né, com o bebê, a gente já vê, meu Deus, e ela é cheia do Espírito Santo, porque Jesus, ainda no ventre, estava entrando no lugar. Quando você vê ali, a situação é linda, porque ela diz, bendita é você entre as mulheres, e a gente vê tudo aquilo lindo, e aí Maria faz um cântico. Mas no final do capítulo 1, eu gosto de lembrar, em Lucas, que elas passaram 3 meses juntas. Então, pensam, eram 2 mulheres grávidas, que por 3 meses ficaram ali juntas, se ajudando, até vir João Batista, até separar uma amizade que vai além. Eu não sei se você já engravidou, eu engravidei, mas a Gabi, quando tá grávida ali, você vê como a dinâmica muda. E eu gosto de pensar a mãe de João Batista e a mãe de Jesus por 3 meses juntas, compartilhando os enjoos, as dificuldades, os alimentos, porque existia uma aliança, existia uma amizade maior. Hoje eu quero falar disso e eu quero
começar em Lucas. Eu queria muito falar, durante a semana eu pensei, acho que eu vou falar em Números, eu acho que eu vou lembrar da serpente que foi levantada por Moisés, mas aí Deus foi ministrando no meu coração e eu voltei para Lucas. E é engraçado porque esses cultos a gente já vem falando em Lucas e eu esbarrei de novo em Lucas 5. E eu quero que você abra comigo para a gente ler e orar, porque existe um momento que é maravilhoso ali. Eu quero que a primeira parte a gente vai ler é Lucas 5, no versículo 17 até o 26, que é uma história de profunda amizade. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentando fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram o terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar que quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Senhor Deus Pai, obrigado, Jesus, pela sua palavra que jamais volta vazia. Nós oramos, Senhor, que ela encontre repouso no nosso coração, que ela frutifique, Deus, que ela nos transforme. Nós oramos, Senhor, que o nosso espírito esteja sensível ao seu, que a gente possa, nesse momento, Deus, estar crescendo, sendo edificado, Deus, nos tornando um pouquinho mais parecidos com Cristo. Jesus, nós clamamos por esse momento. Vem com o seu Santo Espírito e ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa passagem é maravilhosa. Essa passagem fala de uma amizade profunda. Ali está Jesus e Jesus está fazendo milagres extraordinários. Imagino que a fama dele está correndo, a fofoca está correndo, e aí de repente os fariseus, os mestres da lei, estão todos ali tentando de alguma maneira pegar esse Jesus, às vezes com inveja, às vezes um ou outro pode até estar com uma sensação do tipo: não, quero saber mesmo o que é isso, mas todos eles com um espírito religioso. E de repente uns amigos, eles têm um amigo paralítico e eles falam: nossa, vamos levar para Jesus. Essa passagem é maravilhosa porque quando você lê os milagres de Jesus, você vai lembrar daquele outro homem que estava na beira do tanque para ser curado. Ele estava... eu não vou lembrar quantos anos ali. 38 anos. Ele estava 38 anos. E a cultura falava que o anjo tocava a água e o primeiro que entrasse ao tanque era curado. Eu gosto de um pastor que ele diz que o grande problema que Jesus vem resolver não é a cura de um homem paralítico. É um problema de mentalidade. Porque por 38 anos dava para fazer uma fila. Dava para falar: olha, quem chegou primeiro vai, e uma hora esse cara vai. Mas por 38 anos, esse homem não tinha nem quem o colocasse. Esse homem provavelmente perdeu muitos lugares na fila. Ontem Deus me provou o mais profundo da minha paciência. A Gabi, ela tem a família assim, e aí a gente foi para Joinville. E... com todo respeito às pessoas de Joinville, eu gosto muito de Joinville, né? Aquela chuva gostosa. Mas ontem, graças a Deus, estava um dia bonito. Eu fui ver o meu enteado. É enteado que fala quando tu tem um... Não é enteado? Quando um bebê... Você é o padrinho do bebê. Afilhado. Fui ver meu afilhado. Que tem enteado? Ah, não.
Então não é isso, gente. Foca. E eu acho que eu já falei algumas vezes no teatro. Então, meu afiliado. E aí lá, né, a gente tem aquela coisa, sou responsável lá pelo, né, fomos lá, foi muito lindo, lugar muito lindo. Só que existe um problema de ir pra Joinville, é que você tem que voltar pra Itajaí. E o mundo inteiro está vindo pra cá, né? E eu não sei o que aconteceu, pegou fogo no caminhão, a BR parou, travou tudo. E aí o GPS começou a falar assim, olha, vai pra Blumenau, dá a volta e que era mais rápido. E eu falei, não, mas eu sou daqui. Eu vou ir por Pissarras. Entrei em Pissarras, passei por Penha, e aí e a paciência de quem tá turistando em Pissarras, e tu só quer chegar em casa, e de repente o GPS começou a ficar louco, uma hora ele mandava voltar pra BR, ele falou, não, vai pra Balsa. E a Balsa, eu cheguei na Balsa, primeiro eu falei, não, a Balsa é terrível, eu vou pro ferryboat. Eu cheguei no ferryboat, tava lá na Portonave, tava lá no posto, assim, ó, parecia que o mundo inteiro tava querendo passar ali. E aí eu falei assim, não faz sentido. Eu vou na Balsa, porque eu sei das coisas. E aí eu fui na Balsa, e aí a Balsa tava uma fila enorme. E qual é o problema? Não existe uma organização. Tem uma hora que tem uma rótula, e aí eu tava por um caminho, tinha outras pessoas do outro caminho. Aí eu parei o carro ali, daí eu vi que tava gente se enfiando, roubando a fila. E aí o meu coração já tava assim, eu não vou sair daqui nunca mais. Comecei a procurar casa em Navegantes. E aí eu liguei para um amigo meu, que é o maestro, ele trabalha na Portonave. E aí eu falei, maestro, eu tô em tal lugar e eu tô indo pela Balsa. Faz sentido o que eu tô fazendo? Ele falou, jamais. A Balsa é uma balsinha, tu vai ficar aí algumas horas. Pela BR lá tem umas ruas estranhas, volta pro ferryboat. E aí eu voltei pro ferryboat. E aí quando eu volto pro ferryboat, tá lá longe eu também, a gente fica umas 2 horas, e aí já deu, eu já começo a orar, a gente já começa, tipo assim, não tem mais o que fazer. E eu tô falando tudo isso porque a minha mente tava assim, nada mais faz sentido nessa terra, eu comecei a falar pra Jesus voltar. E aí de repente eu trago de volta, assim, paz de espírito, e falo assim, não, tudo bem. Aí entra aquelas perguntas, né? E se eu tivesse ficado na BR? E se eu tal? Mas tudo isso para falar para vocês. Um homem, que era meu amigo, que vai para lá todo dia, ele trabalha lá e volta. Se eu tivesse falado com ele antes, eu tinha economizado no mínimo 1h30. A minha ignorância de achar que sai, vai e volta, me fez perder ali 1h30 fácil. E no final, eu estava vendo ali as pequenas pessoas que tentavam se enfiar na fila, furar. E uma ali quase deu briga, porque a fila era enorme e tal. E o cara entrou, e aí eu vi a esposa falando, não vai e tal. E aí aqui a gente olha um homem que estava há 38 anos e simplesmente a gente, como cidadão, em 2026, a gente ainda não sabe nem fazer uma fila. Jesus vem para transformar toda a nossa mentalidade. E aqui ele lembra, a gente faz esse paralelo de um homem que fica 38 anos porque não tinha amigos, com um homem que tinha amigos. Ele não podia andar, era paralítico, e de repente os amigos falam assim, a gente vai levar lá. Ele está numa casa, a casa devia estar lotada, a gente não sabe como é que era essa estrutura toda da casa, mas os homens carregando aquele homem não chegam. E eu amo essa amizade. Essa amizade que fala assim, ei, a gente vai dar um jeito. A gente vai conseguir chegar lá. Eu não faço ideia. Arranjaram uma escada, deram o pezinho um pro outro. Eles levam um paralítico pro telhado. Lá no telhado eles acham um buraco, acham um espaço. E eu não sei, começa a fazer barulho, e aí Jesus tá indo, mestrando, de repente, né, tipo um gato no telhado, o que tá acontecendo? Eu sei que em algum momento abre um buraco e desce um paralítico. Eu sempre falo isso pra vocês, a minha imaginação voa, né, mas imagina ali Jesus falando para aquele, de repente, assim, e quando Jesus olha, ele vê e ele fica maravilhado com a fé de quem? Ele fica maravilhado com a fé daqueles homens. Ele não está maravilhado simplesmente com a fé do paralítico que chegou ali, mas ele está maravilhado com a fé daqueles homens que fizeram tudo aquilo. Quando Jesus olha para ele, ele diz, homem, seus pecados estão perdoados.
Deve ter sido engraçado, porque aquilo escandalizou os fariseus e os amigos lá no telhado devem ter, tipo assim, não era para isso, né? Não foi isso. Alguém avisa ali, é outra coisa que a gente precisa. Você vê um Cristo que está mais preocupado, aquilo que mais importa. Ele vai no mais profundo, óbvio, ele está ali mostrando para aqueles fariseus quem ele é. Mas a gente às vezes está tão focado num milagre nosso e Cristo está indo no mais profundo das nossas almas. Ele estava preocupado com a salvação daquele homem. Aí eu pergunto para você, o que é mais fácil dizer? Seus pecados foram perdoados ou levanta-te e anda? Eu diria que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados. Porque se estão perdoados, se não estão perdoados, é um negócio etéreo. Se tu fala levanta-te e anda, tem que acontecer alguma coisa. O cara tem que levantar e andar. Só que tem um problema. Ele não estava falando como um líder bobo, um pastor se achão, dizendo seus pecados estão perdoados. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falando os teus pecados são perdoados. Deus. Naquele momento é muito mais difícil falar os teus pecados estão perdoados, porque o Cristo que tem poder para perdoar os pecados tem esse poder, porque depois ele ia estar no madeiro pendurado, porque depois ele ia morrer pelos pecados daquele homem. Por isso ele tem poder para dizer perdoados estão os teus pecados. É muito mais difícil. Mas para que aqueles homens incrédulos, ainda não entendendo nada, pudessem saber, ele diz, levanta-te e anda. E é muito legal, ele fala, levanta-te e anda, vai para casa. E eu gosto de imaginar isso, de repente, ele levantando e as pessoas, tipo assim, mano, o que tá acontecendo? O pessoal pulando no telhado, tipo assim, o James levantou. E aí ele fala assim, olha, talvez ele queria ficar ali, ouvir, ele diz assim, não, pega a tua maca e vai para casa. E aí a palavra fala que ele vai para casa adorando e louvando a Deus. E eu fico pensando, eles não conseguiam chegar ali, né? Para chegar ali, eles tiveram que dar uma manobra, subir num telhado e descer nele. Para sair, a multidão teve que abrir. Sim. Para sair, foi assim, ó, abre espaço. Porque um homem e sua maca tá indo para casa. E aí os fariseus ficam assim, mano, tá ficando difícil. Não. Porque agora não era mais uma questão de como é que a gente vai pegar esse cara. Um homem que era paralítico levantou. A gente vai ter que matar esse cara. Porque senão a gente vai perder todos os nossos empregos. Como é que eu vou lá, imagina, eu sou um coach de sucesso, indo pregar aqui na sinagoga, só que o outro lá tá levantando o paralítico. Não dá. Como é que eu vou competir? Eu podia até arriscar um teus pecados estão perdoados. Mas fazer ele andar ali, todo mundo ver, não dá. Aqui a gente vê esse Jesus que está se revelando a nós. O Jesus que diz, olha, eu quero curar a sua paralisia. Eu quero. E existe um Deus que quer te transformar e sanar nossas feridas. Mas mais do que isso, Ele quer salvar o seu coração. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer dizer, olha, existe algo mais profundo. Os teus pecados estão perdoados. Que, olhando isso, a gente possa ser, não simplesmente como um homem que agora está levando a sua maca para casa, louvando a Deus, e glória a Deus por isso, a gente anseia pelos nossos milagres, mas que nós possamos estar rodeados desses amigos. E que muitas vezes a gente possa ser esses amigos. Que a gente possa dizer, existem pessoas lá fora e nós temos aquilo que é mais profundo na história. Eu não vou deixar eles passarem uma vida sem conhecer. Eu vou, nem que precise subir num telhado, eu vou mostrar um Cristo que ama eles. Se a gente, pode passar daqui, se a gente olhar ali em seguida no versículo 27, a história continua, né? É muito legal, no 26 as pessoas falam, hoje nós vimos coisas extraordinárias. E no 27, depois disso, Jesus ele sai, ele vê um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e ele diz, siga-me. Levi levantou e deixou tudo e o seguiu. A gente faz a mesma questão, né? Agora a gente está vendo um homem, Levi, você sabe quem é Levi?
O Levi é Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Ele é um dos apóstolos e ele está ali. Ele é um cobrador de impostos. Ele é visto como um traidor pelo judeu, porque agora ele trabalha para Roma para cobrar impostos. Os homens que cobram impostos a gente vê quase a mesma coisa hoje, né? Quantos traidores nós, né? Cobrando impostos aí. A gente aqui, né? Trabalhando, e aí que de repente esse homem que ninguém gostava por causa de sua posição, Jesus olha nos olhos e diz: siga-me. E ele levanta, ele deixa tudo e o seguiu. Eu gosto de também imaginar, né? O que esse homem sabia? O que esse homem, na hora que está ali sendo odiado pelos irmãos e de repente Jesus fala: siga-me. E aí ele larga a sua confissão, ele deixa o negócio, ele fecha a porta, ele diz: olha, acabou, ele me chamou e eu estou seguindo. Talvez ontem alguém falou: Mateus, tu não sabe o que aconteceu. Os caras entraram no telhado e botaram o James. Mateus: o James? É, o James. Mas como é que o James foi no telhado? Os amigos levaram ele até lá. E o que o James foi fazer no telhado? Ele foi descer do telhado. Por quê? O que Jesus estava lá na casa. E tu não vai acreditar. Ele curou o James aí Mateus falou assim: nossa, que incrível, ele curou o James, que coisa legal, o James foi curado. Mas aí eles falam assim, ó, e tu não vai acreditar, os pecados do James foram perdoados. Aí Mateus fez assim: eu não sou um paralítico, eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu não preciso de um milagre. Mas ele perdoou os pecados do James, cara. E agora ele tá me chamando, ele te perdoa os meus pecados. Agora um homem chega e ele diz: a minha vida vai mudar. Ele segue. E aí olha só que incrível quando isso chega no coração de Mateus. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: porque vocês comem e bebem como publicanos e pecadores? E Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Imagina você ter um encontro com Jesus. O evangelho é ser atropelado por um caminhão. Não dá para ter um encontro com o caminhão e continuar a mesma pessoa. Se você está atravessando a rua e o caminhão te atropela, eu não sei o que vai estar lá do outro lado. Pela misericórdia do Senhor, você ainda vai estar vivo, mas você vai ser outra pessoa. E quando Mateus tem esse encontro com Jesus, o homem que perdoa pecados, ele faz um banquete. E quem estava naquele banquete? Os outros publicanos. Eu não sei os recursos que ele tem, mas ele faz a festa. E aí ele lembra dos amigos, de todos aqueles que também eram chamados de traidores, de todos aqueles que também eram ignorados, de todos aqueles que, como ele, foram deixados de lado. E ele diz: olha, esse homem que perdoa pecados, que cura paralíticos, me chamou. Deixa eu apresentar eles para vocês. Isso é amizade. Porque ele podia virar as costas e falar: eu nunca mais quero ver um publicano na minha vida. Agora eu não sou mais como eles. Essa época terrível onde eu era considerado um traidor do meu povo. Não. Agora ele diz: algo foi me dado e eu vou compartilhar com essas pessoas. A festa agora, Jesus está ali. Eu não sei o que aconteceu com todos os publicanos. Muitos podem ter se convertido, muitos podem ter tido um encontro com Jesus, outros simplesmente voltaram para a idolatria. E todos aqueles outros homens, uma coisa eu sei: os religiosos, fariseus e mestres da lei estavam: como é que vocês bebem com eles? Como é que vocês estão junto com essas pessoas? E Jesus vem e diz: olha, eu venho para essas pessoas. Sabe? Um dia a gente vai estar num banquete gigante. Ele vai ser gigante. Eu não sei se o céu vai ser churrasco. Eu acho que sim, né? O Antigo Testamento nos dá lembrança dessa... que Deus amava a gordura sendo queimada. É isso aí. Eu anseio por um barbecue, por uma picanha na eternidade. Que vai ser diferente. Animais extintos de picanha. Mas essa mesa vai ser extensa.
ela vai ser muito linda. E querido, a gente vai ouvindo o evangelho e de repente a gente é um paralítico que foi curado. De repente a gente é o homem que foi perdoado. De repente a gente é Levi que foi chamado. Mas se eu e você não cuidar, em 5, 10 anos a gente é um fariseu que está colocando a mesa pro lado. Em pouco tempo a gente se enche de uma religião que por algum momento você se acha bom o suficiente. E de repente agora as pessoas têm que ser boas que nem você para entrar nessa guerra. E Jesus está falando para nós, não, eu vim para aqueles que precisam. Eu vim para aqueles que não têm saúde, que precisam dos médicos. Eu vim para esses doentes que têm que encontrar algo que transforme a vida. Eu vim para os pecadores que precisam serem perdoados. Que, para terminar o nosso uns aos outros, que a gente seja amigo suficiente das pessoas que estão ao nosso redor para compartilhar um Cristo que cura e que perdoa pecados. Que a gente ame essas pessoas o suficiente para não deixar elas, fulano é diferente. Não. Que eu esteja disposto a subir no telhado por amor a essas pessoas. Que a gente ame amigos o suficiente para nós aqui, a gente chamar um ao outro, esbarrar um ao outro e falar, ei, não diminui o espaço da tua mesa, não fica fariseu, porque sabe uma das coisas mais profundas de nós viver em igreja é se ajudar uns aos outros para que a gente fique mais parecidos com Jesus, mas é lembrar uns aos outros que a gente é pecador. A sua presença aqui é para que conforme os tempos passem, coisas aconteçam, vocês possam ser a minha lembrança de que eu ainda tenho pecados, de que eu ainda preciso melhorar, de que eu ainda preciso ser moldado. E que a nossa caminhada junto seja como amigos que possam chamar a atenção do outro, caminhar passos firmes de fé. Porque às vezes a amizade que passa a mão na cabeça do pecado do outro, que a gente chama, esse amigo aí é leal, eu fiz cacaca e ele nem me dedurou. Que você seja um amigo tão leal, que vai lá falar com ele, que não vai deixar passar. Não é para você fofocar, a palavra de Deus diz que se você vê alguém fazendo errado, vai lá falar. Que isso seja a nossa amizade que vá de encontro. E que a gente, nesse uns aos outros, a gente possa lembrar que uns aos outros não é só sobre dar, é também sobre receber. Que a gente possa estar aberto a receber. Que a gente possa estar aberto a receber. Não sei se você tem isso, às vezes a gente não gosta de receber presente. A gente às vezes fica, fica tudo assim, que você possa receber exortação, que você possa receber presente, que você possa receber pessoas que te amam e que por amarem você vão falar a verdade na nossa cara. Que a gente tenha esse amor tão verdadeiro que a gente não se esconda na nossa religião. Que esse evangelho de um Jesus que muda todas as coisas. No outro culto a gente falou no decorrer do capítulo 5 sobre um vinho novo. Jesus é esse vinho novo que vai trazer essa nova mentalidade. E nós precisamos ser esse odre novo que está disposto a ter a mente transformada. Para finalizar, a palavra de Deus, ela nos vai lembrar de um amigo que é melhor que o Buzz Lightyear. De um amigo que é melhor que o Woody, de um amigo que é melhor do que Davi e Jonatas, de um amigo que é melhor do que Paulo e Timóteo. Em João, no capítulo 5, Jesus olha para os seus discípulos e ele diz, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Depois, se você quiser ler o capítulo 15, Jesus agora diz, eu já não vos chamo de servo, eu chamo de amigo. E sabe o que é a beleza de você ser amigo de Jesus? Você sabe o que o coração dele anseia. Você sabe o desejo mais profundo do seu amigo. Nossa caminhada cristã, ela passa por todas essas fases.
Senhor, Jesus é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso dono, aquele que diz, a gente vai obedecer e a gente vai se esforçar para estar diante dele com um coração sincero. Mas essa caminhada se aprofunda e de repente você tem uma revelação de um Deus que é Pai, de um Deus que te ama, apesar de todas as coisas, de um Deus que cuida de você como um filho. E sabe, querido, Deus é o seu Pai, Deus é o Pai da pessoa que está do seu lado. Um conselho, cuida, porque como você tratar a pessoa que está do seu lado, um dia você vai prestar contas pro pai dela. Cuida, porque a gente às vezes esquece, a gente acha uma revelação linda que Deus é meu pai, mas Deus é o pai da Gabi. E um dia eu vou me ver com o pai da Gabi. E que eu possa ter esse temor para que o pai da Gabi diga: ei, você tratou bem a minha filha. Que você lembre isso quando a gente está olhando um para os outros. Mas e essas revelações de Deus continuam até que um dia você tem uma revelação de Jesus falando em João que agora nós somos amigos. Eu amo essa revelação. Eu amo a revelação. Eu gosto de Jesus que as pessoas ficam meio assim, mas eu gosto desse Jesus que é meu bro, que é meu amigo. Porque uma amizade verdadeira é um Jesus que me puxa para cá, é um Jesus que ri comigo, é um Jesus que na minha cabeça, ele tem o mesmo senso de humor que o meu. É um Jesus que entende o mais profundo do meu coração. É um Jesus que sabe de todos os detalhes, porque alguns amigos são mais chegados que irmãos. Mas é um Jesus que eu quero estar alinhado ao coração dele, que eu quero saber o anseio mais profundo dele, que eu quero ter o maior sucesso que essa terra pode ter, que é estar alinhado à vontade dele. Que um dia eu vou chegar e falar: olha, eu fiz parte da maior história da humanidade, de um reino que é para além de mim. Eu fiz parte do que o Senhor está fazendo, porque eu estava sensível ao coração dele, porque eu posso chamá-lo de amigo. Amém? Coloque-se de pé, abaixe sua cabeça, coloque seu coração diante de Deus, que a sua mente possa estar tirando todas as distrações, que você possa orar com o coração sincero. Senhor Jesus, eu quero te chamar de amigo. Senhor Jesus, revela, Deus, a sua vontade sobre as nossas vidas. Revela, Senhor, a sua vontade sobre essa igreja. Revela a sua vontade, Deus, sobre cada detalhe que eu vou vivendo, Jesus. Eu quero saber o que você sabe, Deus. Eu quero saber o que você anseia. Eu quero olhar com os olhos do Senhor. Eu quero que o meu coração esteja alinhado ao céu. Ah, Jesus, me faz seu amigo, Deus. Que eu possa gastar tempo na sua presença. Que eu possa estar tão sensível a Ti, que eu esteja sendo amigo daqueles que Tu coloca ao meu redor. Ah, Deus, mas um amigo verdadeiro, que tem aliança pessoal, que vai subir no telhado, carregando o outro se precisar, que vai ter coragem de amar, de chamar a atenção, de ver a necessidade, que vai ter coragem de ouvir, porque eu sei que Tu tem colocado os amigos preciosos em nosso caminho. Ah, Jesus, a Sua palavra mostra que os relacionamentos serão totalmente diferentes nos céus, mas a amizade vai permanecer. Ah, Jesus, que nós possamos ter aqui amigos, Deus, e ser amigos, Deus, de pessoas, de maneira e que elas terão ecos pela eternidade, Jesus. Que homens vejam a nossa amizade e tenham o coração transformado, porque o seu Espírito alcançou o coração deles. Porque assim como Mateus, a gente não ficou só para nós, mas a gente compartilhou com todos os pecadores que a gente conhecia. Ah, Jesus, que nossos olhos nem se fechem, que as escamas caiam, que eles estão lágrimas, que o coração esteja alinhado ao seu. Que nós possamos, Deus, como a Sua palavra fala, viver uns aos outros, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, se submeter uns aos outros, suportar uns aos outros.
Jesus, que nós possamos fazer um dia parte daquele maravilhoso banquete, de uma mesa que a gente não vai ver, não vai ter fim, de uma mesa, Deus, que vai se estender por todos aqueles homens que entenderam esse propósito, que entenderam uns aos outros, que abriram espaço, que tinham um coração sensível à sua palavra, que se perguntavam qual é a vontade mais profunda de Jesus. É o que nós clamamos como igreja, em nome de Jesus. Amém.